Olá pessoal, estou aqui de novo para falar com vocês sobre gatos. É um grande prazer estar aqui e eu queria agradecer então a MSD pelo convite para falar para vocês sobre diarreia em gatos. Hoje o tema vai fugir um pouquinho aí do que a gente está acostumado, mas é um tema super importante na rotina de felinos. E eu queria agradecer a VetSmart pela oportunidade, por estar veiculando essa aula para tanta gente nesse Brasilzão. Então é muito importante que a gente tenha esse alcance aí e possa chegar pertinho de vocês aí numa situação como a gente está hoje de pandemia, tudo isso. Então é um grande prazer e eu espero que vocês aproveitem. A aula é sobre diarreia em gatos, então a gente vai fazer um panorama geral sobre como abordar um gato com diarreia na clínica. É um assunto bastante de rotina. A gente atende muitos casos de gatinhos com diarreia todos os dias, né? E eu vou dar um enfoque específico na verminose, porque acho que a maioria das pessoas, dos veterinários, não dá importância devida a essa causa, né, de diarreia. E a gente tem todo um aspecto também zoonótico para abordar, que é super importante. Então, acho que vocês vão aí aproveitar bastante o assunto, né? Já que é tão frequente e tão importante. Então, pessoal, a gente, para começar falando de diarreia em gatos, é importante a gente lembrar primeiro de definir o que é diarreia, porque eu vejo que tem muitas pessoas com dúvidas em relação ao quando considerar que o gato tem diarreia ou não. É importante a gente considerar o conteúdo de água dessas fezes. Então, se tem mais água do que o normal, geralmente já vai levar a um aumento de frequência ou de volume dessas fezes. Então, deixou de ter o score ideal, né? A gente vai ver como é que a gente classifica os scores fecais de gatos, mas tendo um pouco mais de água, né, do que o normal, a gente já pode considerar como diarreia, porque geralmente isso vai levar a um aumento de volume de frequência de defecação por dia, né? E quando a gente atende um paciente com diarreia, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é há quanto tempo esse paciente está com diarreia? Porque isso vai nos ajudar a pensar principalmente nos diagnósticos diferenciais, né? E muitas vezes determinar a gravidade do processo. Então, diarreias agudas ocorrem a menos de 2 ou 3 semanas, dependendo do autor, né? E as diarreias crônicas há mais de 2 ou 3 semanas. Então é bem importante porque diarreias agudas costumam ocorrer em gatos jovens e elas tendem a ser mais graves, né? Já as diarreias crônicas ocorrem mais em gatos adultos e idosos e tendem a ser menos graves. É claro que isso é uma classificação em geral, não quer dizer que sempre seja dessa forma, né? Em relação ao score fecal, existem vários scores na literatura. Importante é utilizar algum na rotina clínica. Eu trouxe aqui para vocês o da purina, que é um dos mais utilizados. E ele tem aí 7 graduações do que é anormal ou normal em relação às fezes. É importante muitas vezes discutir com os proprietários a respeito desses scores para eles conseguirem identificar, né, fezes anormais para poder levar o gato ao veterinário. Então, o score 1 já representam fezes bastante ressecadas, bastante endurecidas, né? Geralmente em formato de pellets, não deixam resíduos no chão porque estão bastante secas. E normalmente esses gatos já têm algum grau de disquesia, de dificuldade de defecação, caracterizando aí uma constipação, uma retenção fecal. O score 2 a gente dá para aquelas fezes mais firmes, mas não tão duras, já maleáveis, já tem algum tipo de segmentação e tem pouquíssimo resíduo no chão, justamente porque tem ainda baixa quantidade de umidade de água. O score 3 também é considerado normal, mas já tem um formato um pouco mais maleável, que eles chamam de formato de salsicha, porque é menos segmentado. Já deixa algum resíduo no chão, mas ainda mantém uma forma quando a gente manipula.
O score 4 ainda é considerado normal, mas já tem aí mais resíduo e já perde a forma quando a gente manipula, né? E eu falo a gente manipula o proprietário, porque muitas vezes vai se investigar o que tem o conteúdo das fezes, muitas vezes a gente pode pedir isso para o proprietário, claro que usando luvas, né? Para a gente poder aí classificar esse score, porque até o 4 ainda é considerado normal. Então, a partir do 5, né, a gente já tem aí caracterizado um grau de diarreia. Por quê? Porque a gente já vê que pode já perder bastante o formato, né? Muitas vezes sem a gente manipular, ele vai perdendo, as fezes vão perdendo a forma, já deixa bastante resíduo onde ela foi colocada, né? Foi onde o gato defecou. O score 6, a gente já vê aquelas fezes mais, como a gente chama de pastosa sem formato, né? O score 5 seria pastosa com formato, o score 6 sem formato. E tem pessoas que chamam, né, que tem um formato de mousse. Enfim, tem vários tipos de classificação, né, de comparação para o proprietário entender muitas vezes. E já é um score bem avançado de diarreia. E o 7 é o considerado pior, porque as fezes já estão bastante líquidas, né, aquosas, já é uma poça, né, não tem formato algum, não tem, e tem um grau de umidade muito alto. Então é importante a gente ter o hábito de classificar, dar uma nota para aquelas fezes, até para a gente pensar aonde a gente quer chegar, né? Como que estão agora com a diarreia, com o seu tratamento, acompanhar a evolução para ela chegar lá no score ideal. Depois, então, que a gente viu qual é o score, classificou essa diarreia em relação aguda ou crônica, é muito importante definir a localização anatômica. E isso eu cobro muito dos meus alunos também, porque eu não consigo nem começar a raciocinar em relação a diagnósticos diferenciais sem pensar na localização. É que nem eu tento sempre comparar com doenças neurológicas, né? Porque você precisa da localização anatômica para poder pensar nos diagnósticos diferenciais, e aqui é a mesma coisa, né? Então a gente sabe, né, que doenças do intestino delgado tendem a gerar diarreias com uma frequência normal a pouco aumentada, né? Então o gato normalmente defecaria uma vez por dia, está defecando 2 fezes volumosas, né? Isso que é bem importante. Geralmente fezes volumosas com bastante perda de água, porque ao contrário do que muita gente pensa, no intestino delgado é onde existe a maior absorção de água, né? O maior volume de água é absorvido no intestino delgado. O grosso só enxuga. O grosso ele é muito eficiente porque ele vai recolher todo o finalzinho de água que sobrar. Mas o delgado é onde tem maior absorção. Por isso que gatos que têm diarreia de intestino delgado, eles desidratam muito, né? E eles podem ter fezes bastante líquidas ou com perda de bastante volume de água. E aí tem algumas características, né? Pode ter sangue digerido, que a gente chama de melena, que são fezes enegrecidas, né? Porque o sangue digerido já fica mais escurecido, né? Se houver deficiência de digestão e absorção de gorduras, a gente tem a esteatorreia, que são aquelas fezes bastante brilhantes, gordurosas, né? Podem ser amareladas. E a gente pode ter flatulência, borborigmo, porque existe bastante produção de gases por bactérias, né? Onde tem bastante ainda alimento não digerido, que vai causar bastante fermentação bacteriana. Perda de peso, porque é onde existe a maior parte da absorção dos alimentos, dos nutrientes. Então, se não absorve, vai perder bastante peso. Eles podem ter bastante vômito. Aliás, gatos que vomitam normalmente têm doença intestinal no intestino delgado e não no estômago. Então, o primeiro local que a gente tem que procurar, né, no gato que vomita. E desidratação, como eu comentei. Já a diarreia de intestino grosso, ela é bem característica, né? A gente vê aquele gatinho que vai toda hora na caixa, que às vezes a gente não sabe se está com disúria ou se está com disquesia, porque a frequência é muito alta, eles tendem a defecar pequenos volumes de fezes, com bastante muco,
né? Porque é exatamente o cólon que produz esse muco para lubrificar essas fezes, então esse estímulo vai estar aumentado por causa da inflamação. Assim como o sangue, se houver sangramento no cólon, né, ou no reto, ou no ânus, esse sangue vai sair mais característico, mais vermelho, por causa que não houve digestão desse sangue, né? E o gato, então, demonstra disquesia, como eu comentei, ele fica lá, pode ter tenesmo, ficar cava, tenta e não consegue eliminar, ou elimina pouca quantidade de fezes. Eles podem ter urgência, às vezes defecar no meio do caminho, porque como o estímulo para defecação vem do cólon, né, da distensão do cólon, isso está sendo disparado o tempo inteiro, porque está inflamado. É mesmo o princípio da cistite que causa a polaquiúria, né, porque o paciente está tendo esses disparos de micção o tempo inteiro. Eles podem sim perder peso, desidratarem, vomitarem, mas é muito raro isso acontecer. Tem que ser doenças muito graves e muito crônicas para levar à perda de peso e desidratação. O vômito é raro, mas pode acontecer também porque existe um reflexo gastrocólico, né? Então, mesmo gatos, por exemplo, que têm constipação podem vomitar, gatos que têm diarreia de intestino grosso podem vomitar. Só que existem processos que podem causar diarreias mistas, né? As enterocolites, que normalmente são virais ou bacterianas. Então, vírus e bactérias, normalmente a gente vai ver diarreias que têm um pouco de característica de cada lugar, assim. Então, porque não tem uma localização exata, eles acometem todo o tubo intestinal, né? Então é importante a gente lembrar disso. A gente pode classificar como mista, mas na maioria das vezes a gente consegue identificar o local. Então aqui eu tenho 2 exemplos aí, uma à esquerda de diarreia de intestino delgado, a gente vê um volume bastante grande, né? Com bastante perda de líquido. Fezes, aqui a gente dá um score já 7, né? Porque não tem formato algum, é uma poça de fezes. E reparem a diferença, aqui está aproximada a foto, mas a gente está vendo uma fralda com um pouquinho de fezes. Então, o volume é bem pequeno e basicamente muco que a gente está vendo, né? Que é bem característico aí de intestino grosso. E aqui comparando também os tipos de sangue que a gente vê, né, normalmente. Então, no intestino delgado a gente vê, quando tem sangramento, a gente vê melena, que é esse sangramento já escurecido, que também é uma fralda de um paciente com diarreia com sangue digerido, né, em grande volume. E aqui a direita, né, eu falei a esquerda e a direita a gente está vendo um volume pequeno de fezes com alguns fragmentos de fezes, mas bastante muco, é uma enterite catarral, assim, bastante muco, bastante e com estrias, né, de sangue que é um sangramento vermelho, né? Eu não gosto de chamar de sangue vivo porque é um termo que eu acho esquisito, mas é um sangramento ativo, né, vermelho. Então é importante a gente saber diferenciar. E outra coisa que ajuda, né? O paciente que tem polifagia, ele, teoricamente, se ele está com diarreia, normalmente nas diarreias crônicas, devido à deficiência de digestão, de absorção dos alimentos, os pacientes tendem a ter polifagia. Por quê? Porque eles estão tentando recuperar o que eles não estão absorvendo. Então, o organismo está entendendo como um estado de fome, de inanição, porque não está tendo, né, a disponibilidade desses nutrientes. Então, ele tenta compensar isso, se tornando polifágico. Não é normal um gato comer essa quantidade assim, de ração seca com essa voracidade no meio do consultório, né? Normalmente, eles são bastante inibidos para comer e se comem, normalmente são alimentos pastosos com muita atração, muita palatabilidade, né? Isso chama atenção. Então, nos faz pensar que em diarreia de intestino delgado. Já à direita, a gente está vendo um gatinho com dermatite perianal, que é bem clássica de diarreia do intestino grosso, justamente porque ele está o tempo inteiro defecando, né, e acaba causando aí lesões, né, ulcerações, sangramentos nessa região
e retenção aí de fezes também nessa região, causando bastante dermatite, tá? Bastante doloroso para o paciente. Então, característica de intestino grosso. E aqui, outra coisa que ajuda bastante a gente a diferenciar os processos de causa de diarreia em gatos é localizar o problema não só na altura dele, né? Porque a gente localiza o problema na altura em relação ao delgado grosso quando é um problema intestinal. Mas a gente sabe que existem causas extraintestinais, né? Que estão fora do tubo digestório. Então, a gente tem aí as causas das glândulas anexas, então fígado e pâncreas, então causas hepáticas e pancreáticas, como também causas extra-gastrointestinais. Então, a gente está falando aí de causas metabólicas, causas renais, causas endócrinas. Então, isso é importante na hora que eu estiver investigando o processo, porque existem exames que vão nos ajudar a definir a causa intestinal e localizar essa causa, e existem exames que vão nos ajudar a investigar causas extraintestinais. Então, a gente tem que saber escolher conforme a nossa suspeita. Em gatos jovens, a diarreia costuma ser aguda, mista e primária, porque normalmente são as enterocolites virais, bacterianas, né? Que as parasitárias muitas vezes mais de um parasita participando aí como causa da diarreia. Então, a gente costuma ter mais esse quadro clínico agudo e primário intestinal. Já em gatos idosos, a diarreia costuma ser mais crônica, de intestino delgado e primária, porque nos idosos, as maiores causas hoje de diarreia que a gente encontra incluem aí inflamações crônicas, então as enteropatias crônicas e os linfomas intestinais. Então é importante a gente ter isso em mente também. E esse esquema aqui ajuda também, né? Enquanto que num gatinho jovem com diarreia aguda, eu vou procurar como causas principais dieta, parasitas e infecções, esse quadro já muda no animal idoso. Então, vocês vão ver que na anamnese, a primeira coisa que a gente tem que perguntar em relação à dieta. Se mudou a dieta, ou o paciente tem alguma associação com a alimentação, se ele também tem vômito, se o proprietário mudou, às vezes, até o tipo de origem da proteína, né? Às vezes é a mesma empresa que fabrica a dieta, mas o sabor que eles chamam, né, mudou. Então, tudo isso é importante a gente investigar. Às vezes falta no mercado, a pessoa compra outro. Mas aqui também os parasitas são causas bastante importantes. Então, como é o foco da noite aí hoje, falar sobre parasitas, a gente tem que... eu vou mostrar para vocês a importância deles, né? Não só como causa de diarreia em gatos jovens, mas também em relação à importância do nosso controle do parasitismo por causa da questão zoonótica, que é grave, né? E infecções virais, infecções bacterianas também podem ocorrer, né? Principalmente vírus da panleucopenia, o coronavírus como um co-participante, aí ele normalmente não está sozinho, ele está agravando as diarreias por outras causas primárias, né? Mas são vírus importantes e bactérias como Salmonella, Campylobacter, Clostridium também podem causar diarreia em gatos, principalmente aqueles que caçam ou que têm acesso à rua. E a crônica, a dieta continua ali, né? Como uma causa importante, também porque está relacionada à intolerância, à alergia alimentar, e aí a gente entra também no grupo, né, das doenças intestinais inflamatórias, que são bastante comuns nessa idade, e aí vem o câncer também como uma causa importante. A gente vê como muda, né, principalmente essas outras causas aí que não dietéticas como principais diagnósticos diferenciais para esses pacientes. Então, como eu comentei com vocês, a gente já viu que tem que diferenciar se ela é aguda ou crônica, depois a gente tem que saber se ela é intestinal, qual é a altura do intestino, a localização anatômica, e a gente tem que se preocupar se ela é primária ou secundária, ou seja, intestinal ou extraintestinal.
Por quê? Reparem como os diagnósticos mudam. Então, se ela é primária de origem intestinal, a gente tem que sempre pensar em fatores dietéticos, mas aí a gente tem os fármacos, os parasitas, que são importantes, que a gente vai abordar essa noite, distúrbios infecciosos, virais e bacterianos, os inflamatórios, né? Corpos estranhos já são mais comuns em gatos mais jovens, adultos jovens, e tumores em gatos idosos. Mas quando a gente fala em diarreias secundárias, causas secundárias, a gente já está falando aí de infecções sistêmicas, como a FeV-FeLV, né? Os 2 vírus podem causar enterocolites agudas primárias, né? Elas não têm uma outra causa, ela é viral. Como são vírus sistêmicos, a gente considera uma causa secundária, mas os vírus acabam afetando diretamente, infectando os enterócitos e causando essas enterocolites agudas. Também temos as doenças hepáticas, por exemplo, a tríade felina, né, causando aí uma deficiência de digestão, principalmente de gorduras, por causa da colestase, muitas vezes, ou por uma pancreatite também pode ocorrer, né, deficiência de digestão de gorduras e proteínas, principalmente. E aí as causas pancreáticas que a gente vê, pancreatite, insuficiência pancreática exócrina. As doenças renais não são tão comuns como causadoras de diarreia em gatos, né? Ela é no cão, mas não é no gato tão comum. O gato, eu acho que ele se adapta melhor à uremia do que o cão, mas é importante a gente investigar, né, como causa possível. O hipertiroidismo também não é tão comum eles terem diarreia, mas por um estado de hipermetabolismo eles acabam tendo polifagia e pela rapidez, né, aumentada aí do trânsito intestinal eles acabam tendo diarreia osmótica, né, por deficiência de digestão. Doenças fúngicas sistêmicas são raras, histoplasmose intestinal não é comum, já vi, mas não é comum, assim, é um diagnóstico diferencial, mas a gente coloca ele lá no fim, né, como causa de diarreia. E as neoplasias fora do trato gastrointestinal, aí tendo como causa de diarreia, principalmente síndromes paraneoplásicas, né, e imunodepressão, muitas vezes, dependendo da neoplasia, mas aí como uma causa secundária. E olha como muda, quando a gente coloca tudo meio junto, né, assim, ela é aguda de intestino delgado. E se eu classifico ela como tendo sangue ou não, a gente consegue dar uma separadinha também nos diagnósticos diferenciais. Então, se não tem sangue, é muito comum ser causada, então, por intolerância alimentar. Mudou a dieta, essa dieta tem um corante ou ou o gato está tomando leite, está com excesso de lactose, enfim, qualquer alteração dietética que não tenha uma causa alérgica, que não seja relacionada à proteína, né? Os parasitas, e aí a gente vai falar bastante essa noite de toxocara. Aqui no sul o pessoal chama de toxócara, eu sempre fico no meio do caminho, né? Como é que eu vou chamar? Mas o certo é toxocara, né? Bactérias como E. coli, coronavirose e doenças sistêmicas, que já são bem menos comuns como causa de diarreia de intestino delgado sem sangue, né? E aí, quando a gente já coloca o sangue como uma característica importante, a gente já cai principalmente no grupo das doenças virais, aí parvovírus como o representante mais importante. Nos parasitas, a gente já pensa em ancilóstoma, claro que normalmente não existe uma perda tão intensa aí de sangue, mas a gente pode ver sangue nas fezes. E aqui o ancilóstoma também é uma estrela da noite, a gente vai falar bastante sobre ele mais pra frente. Corpo estranho linear justamente por lesionar a parede do intestino, podendo causar até ruptura, né? O corpo estranho linear ele funciona como se fosse uma linha que começa a cortar, né, toda a parede do intestino. A gente pode ter sangramento, pode ter peritonite bacteriana importante. E aí os anti-inflamatórios não esteroides causando úlceras, perfurações gastrointestinais, as bactérias, principalmente salmonela, que está relacionada à caça, principalmente de aves, né, de passarinhos pelos gatos. E doenças sistêmicas também podem cursar com diarreia
de intestino delgado com sangue, principalmente se tiverem aí algum grau de coagulopatias ou que causem aí, por exemplo, a uremia pode causar sangramento gastrointestinal. E a gente tem aí esses casos que não são tão comuns, mas podem ocorrer. A crônica de intestino delgado é bastante comum em gatos idosos, adultos e idosos, e aí a gente sempre tem que excluir primeiro as causas parasitárias, giardíase, criptosporidiose, principalmente em gatos FIV-FeLV positivos. Aqui a gente já entra com a questão da alergia alimentar, né, onde há aí um estímulo imunológico, uma reação de hipersensibilidade mediada pela proteína alimentar. Doença inflamatória intestinal e o linfoma também são bastante comuns e as causas mais frequentes. Insuficiência pancreática exócrina devido a uma deficiência da digestão, porque existe aí uma atrofia, uma perda de tecido pancreático em 90% do pâncreas, né, acaba sendo substituído por tecido conjuntivo, fibrose, e aí não existe aí uma quantidade suficiente de enzimas para realizarem a digestão, e aí uma diarreia bastante volumosa e com esteatorreia importante, né? E o hipertiroidismo também pode causar uma diarreia crônica de intestino delgado justamente por essa polifagia, esse hipermetabolismo que o paciente está apresentando. E a de intestino grosso, ela é muito característica, né? Eu acho, inclusive, a mais fácil da gente investigar, porque ela é muito, muito característica e as causas são muito menos, demandam muito menos trabalho de investigação normalmente. Então, entre os parasitas, os mais comuns, isóspora e tritricomonas. Então, isóspora a gente investiga com exame de fezes, né? Tritricomonas normalmente a gente pede PCR, ou faz um flushing de cólon para fazer uma investigação, um exame direto, mas são casos que a gente consegue muitas vezes eliminar rapidamente aí do nosso suspeito. A doença inflamatória intestinal também pode ocorrer no cólon, né, causando uma colite inflamatória, então também a gente tem que investigar essa possibilidade. E aí bactérias como Clostridium, Campylobacter não são comuns, histoplasmose também não é comum, a ocolite ulcerativa e xocítica eu só vi em livro, né? Não sei se alguém já fez esse diagnóstico na rotina, mas não é comum. E pólipos e neoplasias também não. Então a gente vê como fica aí restrito, né? Normalmente a causas bem mais fáceis e são bem menos possibilidades para a gente excluir aí na rotina, que normalmente são os parasitas ou as causas inflamatórias. E aí uma coisa que é importante a gente fazer, né, e muitas vezes a gente não faz na rotina, é perguntar a coloração muito para a gente poder tentar relacionar com a causa. E isso na medicina humana, né, na pediatria é muito comum, eles inclusive têm aí uma amostragem aí de cores no caso, os pais da criança, as pessoas poderem relacionar a cor das suas fezes para poder ajudar, né, o médico a pensar nas causas. E é uma coisa que a gente não faz tão frequentemente na rotina, que poderia nos ajudar, né? Então a questão do sangramento, sim, muita gente relata, a gente até utiliza aí para nos ajudar, mas uma coisa importante que muita gente esquece, né, que sangramento ativo pode estar relacionado a feridas, né, principalmente na região de reto, de ânus, então as pessoas têm que investigar, né, muita gente associa com Giardia e não tem nada a ver, né, Giardia normalmente dá diarreia de intestino delgado com esteatorreia e não de grosso, não tem sangramento, então a gente tem que ter esse cuidado. Já as fezes esverdeadas mostram o quê? Que a bile não foi metabolizada, né? A bilirrubina não foi metabolizada pelas bactérias intestinais. Mostra um trânsito intestinal bastante rápido. Mas pode estar associada aí a diarreia de origem bacteriana, ao uso de antibióticos e ao consumo de folhas aqui mais para cães, né?
Porque gatos, por mais que comam uma graminha, de vez em quando não chega a consumir uma quantidade muito grande que chega a alterar a coloração das fezes. Então, as fezes amareladas geralmente mostram algum problema de digestão, né? Então, problemas biliares, pancreáticos, porque existe aí uma grande quantidade ainda de gordura nas fezes. Casos de giardíase podem levar a esse tipo de coloração, porque ela é um parasita que inibe aí a lipase pancreática, então a gente vê fezes bastante volumosas, esteatorreicas, e fezes acólicas, que a gente chama fezes mais esbranquiçadas ou acinzentadas, mostram aí doenças graves, biliares obstrutivas, porque a gente vê que não está chegando bilirrubina, não está passando bilirrubina até as fezes, né? Mostrando aí uma colestase gravíssima, né, por doença obstrutiva. Alguns antiácidos podem causar isso, mas não é frequente a gente ver. As fezes já enegrecidas mostram sangramento, principalmente intestino delgado, em que já há uma digestão desse sangue, então o sangue fica enegrecido, mas também com bastante quantidade de carne ou de suplementos de ferro também podem causar o enegrecimento das fezes. Então, em relação ao histórico anamnese, é bem importante a gente fazer esse passo a passo, né? Eu vejo que muitos colegas, muitos alunos vêm para mim, o paciente está com diarreia, e aí a primeira pergunta que eu faço, né, aguda ou crônica, é de intestino delgado ou grosso? Aí muitos me falam assim, a cor é marrom e eu acho que estão líquidas, né? Tudo bem, líquidas me ajuda. Líquidas eu sei que elas são provavelmente de intestino delgado, mas podem ser mistas, né? Então, assim, é importante a gente fazer as perguntas certas para o proprietário. A cor, tudo bem, pode ajudar, mas na maioria das vezes as outras informações são essenciais, como frequência, o volume, né? Há quanto tempo ele está assim, qual é a gravidade, como que está o paciente. A gente vai ver alguns parâmetros que nos indicam gravidade, que a gente precisa internar esse paciente para tratar e investigar. Então, assim, precisa ter toda essa classificação para nos ajudar na investigação, porque vocês sabem que diarreia é um sinal clínico muito ordinário. Ordinário no sentido de que ele é comum a muitas doenças. Então, tudo isso nos ajuda a investigar. Se tem a idade, a gente falou aqui bastante, né? Isso aqui é mais comum em gato novo, gato idoso. Se tem ou não acesso à rua, bom, o gato caça ou não caça. O gato tem acesso, tem possibilidade de ter uma doença infecto-contagiosa, ele é vacinado ou não, ele é vermifugado ou não, né? E uma coisa importante, o vermífugo estava mais para frente aqui, mas não basta perguntar se ele foi vermifugado e qual é a frequência que ele está sendo vermifugado. A gente tem que perguntar qual é o vermífugo, qual é a dose que está sendo feita, de quanto em quanto tempo. Se o gato pode não ter tomado, porque principalmente os comprimidos a gente sabe que é difícil, né? O proprietário finge que dá, o gato finge que toma e a gente finge que vermifugou, né? Então, os que são de aplicação, né, no dorso, normalmente são mais fáceis do proprietário aplicar. A gente precisa explicar da mesma forma, mas garante mais que eles vão conseguir fazer. Então, tudo isso a gente tem que investigar. E não eliminem a possibilidade de parasita só porque o gato foi vermifugado. Por quê? Porque tudo isso pode acontecer de errado. Então, muitos pacientes meus, que o proprietário jurava que tinha feito vermífugo há pouco tempo, a gente faz exame de fezes e encontra um monte de parasitas, tá? Além disso, né, qual é a dieta que o paciente come, se houve alguma mudança nessa dieta, se esse paciente é vacinado, se é um filhote ou não, ou se foi bem vacinado lá quando era filhote, isso é bem importante pensando em parvovirose, né? Quando que foi testado, se foi testado ou não para FIV e FeLV. Antibiótico, né? Antibiótico é uma medicação, né, que a gente usa, infelizmente, com uma frequência muito alta na medicina veterinária, muito mais alta do que deveria, e que mexe muito com a microbiota intestinal. E
E isso acarreta muitos problemas, dentre eles a diarreia. Então é muito comum a gente ver um gato que às vezes nem estava com diarreia e começar a ter porque está tomando um antibiótico. Se tem vômito ou não, bom, vômito é mais de intestino delgado ou de doenças sistêmicas, né? Se outros contactantes da mesma casa têm diarreia, pensando em doença infecto-contagiosa ou parasitas, se existem sinais sistêmicos, se tem doenças pré-existentes já há muito tempo que estão sendo tratadas ou controladas. Então, assim, quanto mais a gente perguntar, mais a gente vai conseguir direcionar o nosso diagnóstico. Isso é muito importante. No exame físico, o que a gente pode ver? Anemias em parasitoses graves, né? Principalmente por ancilóstoma. Diarreias crônicas também podem causar anemia por inflamação crônica. Perda gastrointestinal, hemorragias gastrointestinais podem causar anemia, já mais comumente as regenerativas. A icterícia já nos mostra doença, normalmente hepatobiliares, né? Febre. Então, febre é um sinal de alerta, porque nos mostra causa infecciosa, causa bacteriana, viral ou uma neoplasia, daí por síndrome paraneoplásica eles podem ter febre. Desidratação é esperado quando a gente vê um gatinho com diarreia de intestino delgado, só que a gente precisa avaliar qual é a gravidade dessa desidratação, né? Porque perder o fluido já é motivo para estar desidratado. E aí a gente tem que já imaginar, porque o gato consegue esconder muito bem, né, os primeiros graus aí de desidratação. Se ele tem motivo para estar desidratado, a gente já tem que considerar que a gente tem que repor fluido. Uma vez um médico, até eu estava com a minha filha com diarreia, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci, pediatra. A diarreia é o corpo usando o que ele tem de mais precioso, que é a água, para lavar o intestino. Então, lavar, digamos, para eliminar a causa, né? E aí pensando principalmente em doenças infecto-contagiosas. Então, assim, a perda de água é importantíssimo porque é o que o corpo tem de mais precioso. Então, o principal a ser feito nesses casos é repor líquido, né? Presença ou não de massas já nos faz pensar em linfadenopatias, né, intraabdominais, principalmente mesentéricas. Normalmente a gente vê os linfonodos jejunais bastante aumentados. E em doenças inflamatórias, parasitárias e neoplásicas. Não achem que aumento de linfonodo é característico só de neoplasia, tá? Também aumenta em doenças inflamatórias e parasitárias. Mas também podem ter massas, tumores, né, no próprio intestino que a gente pode conseguir palpar. Dor abdominal é bem difícil o gato demonstrar, ele tem que estar doendo muito para ele demonstrar. Normalmente eles param de comer apenas, mas imaginem que as pessoas têm muitas cólicas abdominais quando tem diarreia, assumam que o gato tem também e tratem essa dor, porque é importante. Ela vai ser grave nos casos de inflamação, principalmente peritonites, né, obstruções intestinais, isquemias importantes, mas toda e qualquer diarreia tem um potencial de estar causando dor. E eles perdem peso, principalmente na diarreia de intestino delgado, né? Podem ter um baixo score muscular, e aí a gente está falando bastante de hipertireoidismo, mas também daqueles que estão com diarreias crônicas há muito tempo, que o gato acaba perdendo muito a musculatura por causa da baixa absorção de alimentos, né? Ele mobiliza músculo para usar como fonte de energia, para fazer gliconeogênese, né? E aumento de tireoide nos casos de hipertireoidismo. Então é obrigatório palpar a tireoide de todos os gatos acima de 7 ou 8 anos. E aqui eu coloquei a foto de um gatinho com síndrome de Rohr, porque é uma síndrome bastante comum em gatos jovens que têm diarreia, principalmente parasitária infecciosa. Ela ocorre, na verdade, é um prolapso agudo das terceiras pálpebras, né, bilateralmente, em gatos com diarreia, que se suspeita que seja por uma disfunção simpática, que ocorra lá por causa da diarreia, acaba afetando também a função simpática da terceira pálpebra.
ela ainda é muito desconhecida na literatura, né? Tem poucos trabalhos sobre isso, mas saibam que é comum encontrar gatinhos jovens com parasitas ou vírus, bactérias causando diarreia, né? Em que ele tem esse prolapso bilateral de terceira pálpebra. A gente testa com colírio simpatomimético, então fenilefrina, né? Por exemplo, e as pálpebras retraem, né? Volta o tônus simpático da pálpebra, a gente fecha o diagnóstico que é uma síndrome de Rho. Mas se não tiver causando deficiência de visão, normalmente a gente não trata diarreia, porque aí o gato vai melhorar também do prolapso. E aí, sinais que indicam a necessidade de medidas diagnósticas e terapêuticas agressivas. O que quer dizer isso? Eu tenho que internar. Eu tenho que internar para tratar os distúrbios eletrolíticos e hídricos graves que esse paciente está apresentando. Quando? Dor abdominal significativa, que a gente no gato é mais difícil de ver, mas febre, diarreia sanguinolenta, desidratação grave, anorexia por mais de 24 horas, está prostrado, está letárgico ou perdeu muito peso, a gente tem que internar, colocar uma fralda, né, manter esse gatinho aquecido, né, limpo, e repor fluido, avaliar os eletrólitos, corrigir os distúrbios e investigar a causa, né? A gente não pode mandar esse gato para casa. Diferente de uma diarreia aguda que começou hoje, que ele tá bem, tá ativo, tá comendo, né? Não tá com febre, tá alerta, os exames estão normais, o exame físico está normal. Bom, esse eu posso passar uma dieta mais digestível, né? Que seria o que a gente faria se tivesse. Hidratar em casa, né? E acompanhar. Então, a gente precisa pensar sempre nesses sinais que nos indicam gravidade. Então, gente, o caminho do diagnóstico da diarreia em gatos, primeiro é determinar se ela é aguda ou crônica, se ela é grave, se é de intestino delgado ou grosso, se existem sinais sistêmicos. Isso é bem importante porque vai nos direcionar. A gente tem um leque de opções de diagnósticos. Então, quanto mais a gente estreitar esse leque, melhor para o nosso paciente, porque a gente vai chegar no diagnóstico mais rápido e vai direcionar o nosso tratamento de forma adequada, né? E muitas vezes a gente trata enquanto a gente investiga, né? A gente não precisa esperar chegar num diagnóstico definitivo para repor fluido, para dar uma dieta mais adequada, né? Para fazer esse gatinho voltar a ganhar peso, a corrigir os distúrbios eletrolíticos, né? Então, eu posso fazer tudo isso enquanto eu faço os exames. E aí existem inúmeros, né, exames, mas eu sempre separo na minha cabeça o que é obrigatório, o que é importante nos casos crônicos e o que é um estudo mais avançado do problema. Então, assim, o que é obrigatório para todos? Exame cópia parasitológico. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os nossos pacientes vivem no chão. Se eles vivem no chão, eles estão expostos o tempo inteiro. A gente vai falar bastante disso agora, né, daqui para frente. Mas eles estão expostos o tempo inteiro a parasitas. E aí eu preciso de uma amostra de fezes. Quando o paciente tem um problema urinário, a gente não pega uma amostra de urina para investigar, para ver o que está acontecendo? Da mesma forma que eu tenho que fazer isso. Por mais que o gato seja vermifugado adequadamente, que entre nós dificilmente ocorre, né? A gente sabe que dificilmente o proprietário tem esse compromisso e a gente vai discutir sobre isso. Então, assim, uma flutuação com centrifugação não pode ser flutuação passiva. O teste para procurar ovos de parasitas ideal tem que ser flutuação com centrifugação, porque te dá muito mais sensibilidade na identificação de ovos. Exame direto, citologia retal nos casos de diarreia de intestino grosso são fundamentais para todos os pacientes com diarreia. E aí vem os testes um pouco mais específicos, detecção de antígenos de Giardia, ele é mais sensível, e a gente pega mais casos de Giardia porque a gente sabe que a eliminação de cistos ela é intermitente, eu precisaria colher várias amostras de vários dias para aumentar a minha sensibilidade. O teste de detecção de antígeno nos dá alta sensibilidade com apenas uma amostra de fezes.
E a gente tem painéis de PCR que, bom, são nos casos realmente mais difíceis, dos casos em que a gente precisa eliminar também bactérias, outros protozoários, como Cryptosporidium, que na citologia é difícil da gente identificar, teria que fazer com a cloração de Zil-Nielsen, que não é todo laboratório que faz. Tritricomonas a gente pode... hoje em dia a gente não faz mais cultura, né? Mas normalmente ou a gente identifica num flushing, né, de cólon com exame direto, ou PCR, né, já direto, que é mais sensível e específico. Feito, eu vou vermifugar. Eu colho as fezes e vermifugo. Porque, do mesmo jeito, eu posso ter exames negativos e a causa ainda ser parasitária, né? E claro que a gente sabe que os vermífugos que a gente usa de rotina também não tem ação completa para todos os parasitas. A gente também não pode esquecer disso. Então, por isso também é importante fazer exame de fezes, além da gente ter vermifugado o paciente adequadamente. FIV-FeLV, bom, nos dá a possibilidade de enterocolites e também nos dá a possibilidade de diarreias mais graves. Então, que eu tenho que ficar mais atenta, eu tenho que tratar mais intensivamente esses pacientes. E, bom, aqui eu já estou entrando em casos mais crônicos e extraintestinais, né? Hemograma bioquímico, T4 para procurar, né, identificar hipertiroideus, urinálise para causas renais principalmente, triagem dietética, pensando aí numa intolerância ou alergia alimentar. Aqui eu já estou pensando em diarreias crônicas e não mais agudas, né? E existem exames mais avançados, como ultrassom, né? Eu pedi cobalamina e folato numa tentativa de identificar a localização da doença e muitas vezes de identificar deficiências de cobalamina e folato que muitas vezes respondem bem ao tratamento, né? A reposição, e os exames específicos de pancreatite, né? Então a lipase, a imunorreatividade da lipase pancreática felina, ou a TLI, que é mais específica para insuficiência pancreática exócrina, né? Já que já são casos mais crônicos e testes mais caros, mais avançados, e aí por último a gente tem a biópsia intestinal como um exame definitivo naqueles casos em que os outros exames não nos ajudaram. Então, assim, importante ter isso na cabeça, importante ter fluxogramas na cabeça de acordo com a suspeita. Hoje, né, daqui para frente a gente vai terminar a aula focando em parasitas, né? As etiologias são diversas, então a gente tem aí a causa parasitária, infecciosa, dietética, inflamatória, os tumores, as causas sistêmicas metabólicas e as medicamentosas ou tóxicas, como a gente comentou. Mas, a partir de agora, eu vou falar desses parasitas aí que muitas vezes atrapalham, né, a nossa investigação, ou que a gente assume que eles não existem, né, e eles estão lá. E eu vou mostrar para vocês que não é apenas uma verminose, né? Esse é o objetivo hoje, a gente vê a importância deles, não só como causa de diarreia em gatos, mas também como zoonoses gravíssimas. Então, a gente sabe, inclusive, que existem predileções anatômicas para os parasitas. Então, como a gente viu, o intestino grosso é lugar de zóspora e tricomonas. Esses dois parasitas não vão causar diarreia do intestino grosso. Então, a gente já vai investigar especificamente. Tricúris é um caso à parte, né? Porque, na verdade, muitos parasitologistas desconfiam, né, que muitos casos de tricuríase em gatos, na verdade, são casos de capilaríase, porque o ovo é muito parecido. E existe, na verdade, o Eucoleus aerófilos, que causa parasitose pulmonar, né, que pode sair o ovo nas fezes e as pessoas acharem que a tricúrise, na verdade, é uma capilária pulmonar, né? Então tomem cuidado com isso. Não é comum tricuríase em gatos, como as pessoas pensam. O ovo é muito parecido, a diferença é que a casca é rugosa lá da capilária, que é o Eucoleus, né? E o tricúris já tem uma casca mais lisa, mas eles são muito parecidos. Em relação ao intestino delgado, a gente tem as estrelas da noite, que são o Ancylostoma e o Toxocara, ou Toxascaris, na verdade, os Ancylostomídeos e os Ascarídeos, que são vermes que
trazem problema ao intestino delgado, a localização deles, né, onde eles se dirigem para se tornarem adultos, né, e começar a eliminar ovos no ambiente através das fezes é no intestino delgado, e ali a gente vai ter a sintomatologia mais localizada. Giardia, criptosporídeos estrongiloides, que também não é comum em gatos, os estrongiloides, mas existem, né? Já são mais também de intestino delgado. Então, a gente tem característica de diarreia dessa localização. Por que eu estou chamando a atenção disso? Muita gente confunde isso aqui. Acha que giardia causa diarreia de intestino grosso, né? Que isóspora causa diarreia de intestino delgado. Separem isso na cabeça de vocês, porque vai ajudar muito na investigação, né? E hoje a gente vai falar principalmente desses dois caras, né? Porque são os mais comuns, a gente vai ver, e pelo potencial zoonótico importante. A gente tem que lembrar que muitos pacientes têm esses parasitas, mas não têm sintomas, né? Ou eles são secundários, ou seja, eles estão agravando algum tipo de outro processo, outra causa, né, para diarreia. Então, mas de qualquer forma é sempre importante investigar, fazer exames de fezes, mesmo que as fezes estejam normais nesses pacientes, de rotina, como check-up, tá? Então, por que a gente vai focar hoje em ancilostomídeos e ascarídeos? Porque a frequência deles no Brasil é muito maior. Então, assim, eu fui atrás dos artigos, né, de prevalência, de frequência de parasitismo no Brasil de gatos, né? A gente vê aqui que dentre as amostras positivas a gente tem altos percentuais. É claro que isso está variando principalmente com o tipo de ambiente em que esse gato vive, se ele tem ou não acesso à rua, se é gato errante da rua, se não, se é gato de apartamento, se é gato que você colhe no ambiente hospitalar. E dependendo da região do Brasil. Mas reparem que pode variar aí de 20% a 90%. De qualquer forma é alto. Não era para a gente ter esse grau de parasitismo nos animais no Brasil, porque a gente tem medicação preventiva, certo? E dentre os parasitas, a gente está vendo então que Toxocara, Ancylostoma são campeões. Vem também os cestoides, que são as tênias e os dipilidiums. Porém, eles não causam diarreia, né? Então a gente não vai focar neles essa noite por isso. Normalmente o problema deles é os proprietários se incomodam vendo as proglótides sendo expelidas aí pelos animais. Tem um potencial zoonótico menor, mas tem, né? E a gente sabe que o hospedeiro intermediário é a pulga, e a gente tem que combater principalmente a pulga. Então, assim, outros parasitas que são importantes, Giardia, né, Cistoisóspora, merecem também nossa atenção, mas hoje, infelizmente, a gente não vai ter tempo para falar deles. O meu foco hoje, então, vai ser em Toxocara, segundo os gaúchos, e Ancylostoma, tá? Então, só para a gente relembrar a classificação dos eumintos, né? A gente sabe eu me lembro que eu estudava isso no colégio, né? Que existem os plateumintos e os nemateumintos. Então, os plateumintos são os vermes chatos. Então, divide-se aí em cestoides e trematóides. Os cestoides incluem, então, as tênias e os dipilidiums, principalmente nos gatos, tá? E os trematóides, o principal representante aqui dos trematóides é o Platinostomum consino, que habita os ductos biliares dos gatos, certo? Aqui no Brasil é o principal. E a gente tem os nemateumintos, que a gente chama na rotina de nematóides, que os principais representantes são os ascarídeos, e aqui estão os Toxocara e o Toxascaris, né? E os ancylostomídeos, que é o ancylostoma, que aí aqui no Brasil bastante comum, o brasiliensis, e tem o tubaiforme, e esses dois são os mais comuns aqui no Brasil. Então, só para a gente relembrar a forma deles, por que é importante? Porque os proprietários muitas vezes vão nos relatar: tinha um verme nas fezes do meu gato, e ele era achatadinho, ele era compridinho, ele era curtinho ou mais
né? Um tamanho maior, mais longo. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma ideia, né? Até para pensar qual é o hospedeiro, se tem hospedeiro intermediário ou não, se é paratênico ou não, né? A sensibilidade dos vermífugos, a gente sabe que tem diferença, principalmente em relação aos cestoides. Então, reparem como é diferente, né? O ascarídeo, que é o Toxocara, são os vermes redondos e compridos. O tricuris, eles chamam de whipworm, que é como se fosse um formato de chicote. Tem uma parte mais grossa, que seria onde pega no chicote, né? E ali a cordinha do chicote, então para vocês não esquecerem, lembrando que tricuris é mais comum em cão. Os ancilostomídeos, eles também são redondos, mas eles são bem mais curtos. Reparem, então, que o tamanho do Toxocara varia aí de 7 a 15 centímetros e do Ancylostoma 0,3 centímetros. Ele é muito mais curtinho, tá? E os cestoides, então, são os vermes chatos segmentados. Então, eles têm essas divisões do corpo, né? Que eles eliminam, eles vão soltando, né? Esses fragmentos né, que constituem as proglotes nas fezes, que tem aí as cápsulas ovígeras que vão contaminar o ambiente, tá? E lembrar que o hospedeiro intermediário é a pulga. E esses dois aqui são os mais comuns em gatos e principalmente relacionado à diarreia, já que o Dipilide e a tênia normalmente não causam diarreia. E aí muita gente sempre me fala, meu gato não tem como ter verminose, né? Os proprietários principalmente. Ele não sai de casa. E a gente tem que lembrar, pessoal, que, claro, hoje com o coronavírus a gente está tomando bastante mais cuidado, né? De entrar com sapato dentro de casa. Mas existe um potencial grande da gente carregar esses ovos para dentro de casa. Por quê? Principalmente os ovos de Toxocara, eles são extremamente resistentes no ambiente. Eles podem ficar anos no ambiente. E eles são grudentos, eles grudam aonde eles estão presentes. Então, muitas vezes, né, tem muitos gatos que vão investigar os sapatos da gente quando a gente chega em casa, por mais que a gente separe, né, e eles têm acesso ali. Né, ou a gente vai ver hospedeiros paratênicos, né, podem carregar esses ovos para dentro de casa. Então, assim, não se assustem quanto mais vocês fizerem exame de fezes nos gatos, mesmo os de dentro de casa, mais gatos parasitados vocês vão encontrar. Por mais que o proprietário fale que faça vermífugo regular. E o gato ainda tem esse comportamento de lamber o seu pelo, né? O que aumenta a chance deles ingerirem ovos do ambiente. Então, aqui alguns exemplos, né, de exames de fezes que eu recebo, né, Toxocara aí muito frequente, a gente vê eventualmente Cystosóspora, Ancylostoma também, mas Toxocara é a nossa rotina aqui. E aqui um trabalho que a gente fez com um abrigo, então eu ajudo aqui uma protetora que tem aí em torno de 60, 70 gatos, ela sempre participa aqui das nossas aulas práticas, e eu estava com uma dificuldade muito grande de conseguir resolver o problema de diarreia lá, porque tinha muitos gatos com diarreia sempre lá. E eu resolvi então fazer um trabalho de pesquisa, e a gente fez então o exame parasitológico aqui, enviou PCR para fora, né, para a IDEXX, e a gente observou o quê? Que muitos gatinhos tinham um pouco de tudo. A PCR foi procurando protozoários e vírus, né? Reparem aqui a frequência. Lá no abrigo, Ancylostoma foi o mais comum, né? 16 gatos com Ancylostoma, de 39, 16 com Ancylostoma, 3 Toxocara, 1 Dipilídeo, PCR 13 coronavírus. E reparem que esses coronavírus estavam junto com o resto. Muitos gatos, na tabela embaixo, vocês conseguem ver que existem co-infecções bem frequentes entre vírus, principalmente corona, com parasitas, seja protozoários ou vermes, ou nematóides. Então, por isso, muitas vezes a gente tem dificuldade de tratar, porque se o gato tem vida livre, ou se ele vive num abrigo com muitos outros gatos e nesse local tem acesso ao quintal, à terra, à árvore, à grama, é muito difícil, né? A gente identificar
sem fazer esse tipo de trabalho, porque aí você conhece o que você está trabalhando, o que você tem de causas de diarreia crônica e reinfecções. Na verdade, muitos fazem aguda, mas se reinfectam, né, com parasitas ou vírus. Então, fiquem atentos a isso. E essa é uma proprietária que costuma vermifugar os seus pacientes, os seus gatos, né, porque a gente orienta bastante em relação a isso. E aqui mostrando, né, também esse trabalho da professora Norma lá no Rio, eles pegaram amostras de fezes de gatos de rua, né, e de abrigo. E reparem aqui, ó, a frequência altíssima também de Ancylosoma e Toxocara. E, gente, isso tá aí, né? A gente vê... hoje me assusta ver essa alta frequência de gatos de rua, né, com parasitismo por Ancylosoma e Toxocara, porque aqui a gente está falando de zoonoses de larva migras visceral e cutânea. E esses gatos estão defecando nas praças onde os nossos filhos brincam. Então, assim, a gente tem como responsabilidade, né, em saúde única, pensar que a gente tem que vermifugar esses gatos não só para tratar a diarreia, a gente tem que tratar a gente tem que reduzir a quantidade de animais parasitados nas cidades para proteger as pessoas e as crianças, né? Então aqui, ó, já mostrando gatos já de hospitais aqui em Porto Alegre, foi feito com amostras, na verdade é um laboratório que atendia várias clínicas e hospitais da cidade, que divulgou esses dados. O que eu chamo a atenção de vocês aqui, que não é só gatinho jovem não, né? A gente vê que gatos aí acima de 2, 4 anos de idade também com um número bastante alto de infecção, né, por parasitas em geral. E Toxocara foi o mais frequente. Então, assim, a gente precisa, né, se a gente começa a ler esses trabalhos, a gente se assusta. Em relação aos ancilostomídeos, né, eles são vermes, lembrando, cilíndricos e curtos, e eles têm uma particularidade, porque eles se alimentam de sangue. Então, eles são chamados hookworms, porque eles se agarram na mucosa do intestino, eles liberam anticoagulantes e se alimentam do sangue. E, por isso, além da diarreia com sangue, ele vai causar bastante fraqueza, né? Pode causar melena e anemia, muito grave em filhotes, principalmente. E aí a gente tem que lembrar, né, no ciclo evolutivo, que os gatinhos parasitados, né, eles têm lá os ovos, os adultos no intestino delgado, eles eliminam os ovos nas fezes, esses ovos estão cheios de larvas, mas essas larvas, elas eclodem e se tornam infectantes depois de 2 a 7 dias, então se a gente recolhe as fezes diariamente, o risco é menor, né? Por isso que é importante isso. E eu vejo lá no meu prédio sempre tem briga porque alguém foi no local dos cães e não recolheu as fezes, né? Eu sempre lembro, meu Deus, deve estar cheio de larva lá, porque se você deixa as fezes no ambiente, o que acontece? Essas larvas eclodem dos ovos e vão para o ambiente. E aí o cachorro vai lá, o gato vai lá e elas podem penetrar na pele, né, principalmente região interdigital, e parasitar esse animal. Os cães e os gatos também podem ingerir diretamente os ovos do ambiente, ou as larvas, nesse caso, as larvas infectantes do ambiente, as L3. O que acontece é que elas vão se dirigir ao intestino, elas fazem um ciclo enteropulmonar, né, para se tornar adultos no intestino delgado e, novamente, eliminar as fezes no ambiente, contaminando o ambiente. Mas, mais importante que isso, a gente lembrar que nas pessoas, né, tanto os animais podem andar por onde essas larvas estão e se infectarem, as pessoas também podem. E nas pessoas, causa a larva migrans cutânea, que a gente conhece comumente, né, como bicho geográfico. Então a gente vê essas larvas tentando penetrar na pele, mas elas não conseguem, elas ficam presas ali no tecido subcutâneo, na epiderme, né? E a gente vê o caminho que elas fazem, principalmente em pés, né? Aqui a gente
tem os dados mais mostrados nos artigos, né, que os pés são os locais mais acometidos, mas também podem ocorrer nas nádegas, nas mãos. As pessoas podem ingerir essas larvas e aí terem o parasitismo intestinal, causando fortes dores abdominais, né, e diarreia. Não é comum, o mais comum é ter a larva migras cutânea. E lembrar, gente, que muita gente anda descalça, né? Crianças em parques, em grama, né? Em caixas de areia de crianças, em praças. Normalmente os gatos podem usar para defecar à noite, enterrar suas fezes, né? Praias, né? E aí um motivo para as pessoas não levarem seus cães e seus gatos para a praia, muito mais comum os cães. Mas a gente não tem como garantir que esses animais estão realmente bem vermifugados. E aí a gente está vendo aqui alguns dados de publicações aqui no Brasil. Foi investigada a contaminação de praças públicas de Guarulhos. A gente vê aqui 74,5% dos parques de Guarulhos são contaminados por ovos, né, de toxocara e ovos e larvas de ancilóstoma. Né? Aqui já mostrando Uruguaiana, mostrando 44%, né, dos parques. Uruguaiana fica no extremo sul do Brasil. A minha orientada de doutorado agora, também na residência que ela fez em Uruguaiana, também fez um novo trabalho mostrando que existe ainda uma alta carga de contaminação dessas praças, né, mostrando que ao longo dos anos isso se perpetua. E aqui, nesse trabalho aqui foi ancilóstoma, não tinha toxocara. Mas em Canoinhas, por exemplo, 100% tinha ancilóstoma, 20% toxocara. Já Canoinhas é em Santa Catarina. Então, assim, existe toda uma recomendação, pessoal, e assim, depois, quando a gente tem filho, a gente começa a ver isso com outros olhos, né? Por que crianças são mais afetadas? Porque elas pegam a areia do chão e botam na boca. Elas botam brinquedos na boca, qualquer objeto na boca. E aí acaba, né, o risco sendo muito maior nesse sentido, porque a ingestão de ovos e larvas é muito maior. E nesse caso aqui, andar descalço é um risco. E nos Estados Unidos, a gente vê bastante informação no site do CDC, né, dos Estados Unidos, eles mostrando como é comum pessoas que viajam para praias em outros países e retornam parasitados, né? E aqui a gente pensa que a gente não tem nenhum controle nesse sentido. E eu fico pensando nesses locais separados para cães e gatos dos condomínios também, né? Em que existe grama, as pessoas soltam seus animais, sempre tem uma discussão, uma briga porque os animais defecaram, ninguém recolheu, né? E crianças podem brincar ali também. Então, a gente tem que lembrar dessa nossa responsabilidade. Como que a gente previne? Nosso papel como veterinários é vermifugar os animais adequadamente. E a recomendação é de 4 vezes por ano para os animais que têm acesso à rua. Então, a gente tem que lembrar que essa recomendação não é só porque ele pode ter diarreia, é porque ele pode estar contaminando o ambiente, causando problemas graves de saúde nas pessoas. Outras recomendações, né? Só fornecer alimento cozido para os animais, não deixar que eles caçem, porque existe um papel do hospedeiro paratênico também, né? Então, os animais, os mamíferos, as aves, então ratos, passarinhos ou invertebrados podem carregar a larva, né? Encestada ou não, né? Para esses animais ingerirem e acabarem se parasitando também. Então, dependendo se o parasita é ingerido, né, os ovos ou a larva são ingeridos, ou principalmente a larva L3 é ingerida, ou se ela penetra na pele, existe aí um tempo que decorre para o animal eliminar os ovos no ambiente, que é o período pré-patente, em que existe toda uma recomendação de vermifugação baseada nesse período pré-patente. Então, a gente tem que entender que faz parte do nosso trabalho fazer essas recomendações, manter a vermifugação adequada desses pacientes para que eles não contaminem o ambiente com ovos
e esses ovos gerem larvas, né? As larvas eclodam desses ovos e se tornam infectantes e acabam penetrando aí na pele das pessoas e de outros animais também, né? Limpar as superfícies com hipoclorito, descartar adequadamente as fezes dos animais, então é nossa responsabilidade orientar os proprietários em relação a isso, que não é só uma questão de higiene, não é uma questão de preocupação com o próximo, mas também de zoonose, de doença que essas fezes podem acabar, se ficarem no ambiente, causando em outras pessoas. Em relação ao toxocara, ainda é mais grave, porque toxocara costuma ser ubíquo. Então, assim, você sabe que a grande maioria dos gatos no mundo inteiro vai ser exposta ao toxocara alguma vez na vida. É um parasita extremamente disseminado no mundo e que cujos ovos se perpetuam durante muitos anos no ambiente. Então, existem duas espécies, na verdade, mais comuns em gatos, que é o Toxocara cat e o Toxoscaris leonina, mas o Toxoscaris leonina é menos patogênico, ele não faz o ciclo enteropulmonar, né? E não faz, não causa zoonose. Então, o Toxocara cat é a grande preocupação. Ele é mais patogênico, os filhotes têm aquela aparência que todo mundo lembra, né? Do abdômen bastante abaulado. Eles podem ter aí diarreias, vômitos e podem ter inclusive obstrução intestinal pela quantidade de parasitas. Eles são parasitas bastante compridos, né? E esses gatinhos podem inclusive se infectar através do leite. A mãe pode transmitir para os filhotes através da infecção transmamária. E aí, muitas vezes eles já ainda são bem pequenos e já estão parasitados, né? E aí a importância da gente vermifugar adequadamente os filhotes também. E o principal zoonose, na verdade, a zoonose mais grave dentre os parasitas intestinais é justamente a larva migras visceral, e nesse caso a ocular também pode ocorrer, causada pelo Toxocara cat, que a gente vai discutir. Então, da mesma forma que a gente discutiu ali com a celóstoma, né, existem os adultos no intestino, eliminam ovos não embrionados nas fezes, leva de 2 a 7 semanas para esses ovos se tornarem infectantes, ou seja, embrionados. E então, mais uma vez, a gente tem um tempo aí para recolher essas fezes do ambiente, para evitar a contaminação ambiental. O gato se infecta através dos próprios ovos do ambiente ou de hospedeiros paratênicos. Então, pequenos mamíferos, pássaros, então ratos, aves, são os principais, mas também invertebrados em geral. O caracol é um hospedeiro também bastante incriminado como paratênico. Se suspeita que outros insetos também possam carregar esses ovos, porque eles dizem que os ovos são bastante grudentos, né? Então eles aderem na superfície onde eles estão e podem inclusive carregar esses ovos para dentro de casa. E aí existe o ciclo enteropulmonar para a maturação dessas larvas, para elas se tornarem adultas no intestino delgado. E aí uma coisa importante é que da mesma forma com que o gato se contamina, as pessoas se contaminam, mas principalmente esses ovos estando presentes no alimento, na água, né, que essas pessoas consomem, ou as pessoas ingerindo animais de caça, né, animais silvestres, né, muitos países têm esse hábito, né, de caçar animais silvestres e ingerirem, às vezes, não muito cozida a carne. E aí eles acabam também se infectando dessa forma. E aqui lembrando, né, do quão grande eles podem se tornar no intestino, né, inclusive o animal pode ficar assintomático e ter obstruções intestinais graves, mas normalmente eles têm diarreia e ou vômito. O vômito também é bastante comum, eles acabam vomitando esses vermes, né, a gente vê os vermes no vômito. Então, como eu comentei em relação aos sinais clínicos, os filhotes podem ter deficiência de crescimento, obstrução intestinal, abdômen distendido, mas os que eu já vi, assim, muito comum ter diarreia de intestino delgado, vômito
E há pouco tempo eu atendi um gatinho que ele chegou com bastante toxocara nas fezes e uma pneumonia parasitária gravíssima, justamente por essa migração enteropulmonar. Então, bem importante lembrar disso. E às vezes a vermifugação não é suficiente para tratar a pneumonia, né? Existem relatos, inclusive, de bactérias serem levadas junto com essas larvas, né, causarem pneumonias secundárias bacterianas, a própria inflamação que o verme causa no parênquima pulmonar, né, pela essa migração e porque eles fazem maturação, né, no tecido pulmonar. Então, esse gatinho a gente levou alguns meses tratando para ele melhorar os sinais clínicos e o raio-x melhorar também, né? A gente vê aí voltar a ver a radiopacidade característica do pulmão saudável, né? Levou tempo. Então, só para lembrar que os gatinhos também podem ter dispneia se tiverem bastante parasitados e tiverem esse diagnóstico de toxocara, é um alerta aí para essa causa parasitária. Em relação à zoonose, ela afeta principalmente crianças de 2 a 4 anos, justamente porque crianças não têm muita distinção do que podem ou não podem botar na boca, né? Tem essa questão de comer terra, de colocar objetos na boca que acabam contaminando essas crianças, né? Elas se infectam com na verdade elas ingerem os ovos, né, do parasita já embrionados. E o grande problema, né, da larva migrans visceral, porque ela é muito grave. Essas larvas acabam migrando para regiões do cérebro, do fígado, dos pulmões, dos rins, levando a sintomas que podem se confundir com tumores, né, com distúrbios neurológicos graves, pode deixar essas crianças cegas, porque 1 ou 2 larvas podem migrar para os olhos e causar cegueira. Elas causam uma retinite parasitária granulomatosa, né, que causa cegueira. E hoje já existem diversos trabalhos mostrando aí uma associação entre a disfunção cognitiva e epilepsia, dentre outros problemas como esquizofrenia, demência, né, com a presença de anticorpos contra toxocara. Então, assim como a toxoplasmose, né, várias doenças neurológicas de pessoas estão sendo hoje associadas as pessoas terem contato já, terem anticorpos para toxocara e provavelmente, né, a associação existe em relação à causa desses problemas. E os gatos, pessoal, são os mais responsáveis pela contaminação ambiental e de pessoas de forma secundária. Muito porque eles costumam defecar em locais onde as pessoas brincam, né? Eles enterram as fezes, então tornam o ambiente bastante úmido e aquecido para o desenvolvimento dessas larvas dentro dos ovos, para os ovos se tornarem embrionados. Além disso, tem muitos gatos que saem e voltam, caçam, né, na rua e voltam para casa, eliminando ovos dentro de casa. Então, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa fazer a nossa parte em relação à prevenção dessa doença em pessoas. Então, a gente aqui tem um trabalho, né, de uma criança com uma larva em um dos olhos, ela teve essa retinite granulomatosa por toxocaríase. Eles descobrem como? Eles normalmente têm eosinofilia e existe um teste de anticorpos que é feito em pessoas, né, para fazer o diagnóstico. Apesar de ter o tratamento, se trata normalmente com albendazol, mebendazol, mas é muito... A lesão que a larva causa na retina, normalmente ela é irreversível. Aqui 3 casos, né, em crianças também com infiltrado pulmonar, eosinofilia e hipergama-globulinemia. Esse caso eu fiquei bastante impressionada também, uma pessoa com uma suspeita de tumor hepático, fazendo tomografias, né, e ressonância magnética para acompanhar a evolução do nódulo no fígado, e começou a se observar que esse nódulo mudava de lugar. E foi aí que pensaram realmente numa larva migrans, porque
nódulos não mudam de lugar, mas vocês imaginem o susto que as pessoas passam, né, pensando que estão com um tumor hepático, um tumor na cabeça, e na verdade é uma larva Milians. E aqui também um caso de uma mulher de 65 anos com parede da bexiga espessada, múltiplos nódulos no fígado, e aí ela tinha eosinofilia e mostrou um granuloma eosinofílico, fez uma biópsia do fígado e o Western blot foi positivo para toxocário. E tem inúmeros relatos na literatura, né? Uma outra pessoa, uma mulher de 41 anos com miocardite, vocês imaginem, miocardite, né? Tendo que acompanhar, tratar uma doença grave. E aqui os casos no sistema nervoso central, né? Meningite, encefalite, mielite, né? Que foi feito aí o diagnóstico, nesse caso, pelo líquido, análise do líquido cefalorraquidiano, que foi visto pleocitose, né? Eosinofilia, e a sorologia foi positiva para toxocário. E eu me impressionei nesses casos aqui, assim, pessoas com abscessos cerebrais, né? Com sintomatologia por causa disso, né? Dor de cabeça, dor facial, dormência nos dedos e o susto, né? Pensando aí em causas neoplásicas principalmente. E esses últimos trabalhos aqui mostrando uma associação entre toxocaríase e disfunção cognitiva em adultos de meia idade. E esse aqui já traz uma revisão de tudo que já foi citado como sendo causado pelo toxocária em pessoas com sinais cerebrais, de doença cerebral. Então, existe já uma associação entre sorologia positiva e meningoencefalite, meningite, vasculite cerebral, mielite, epilepsia, esquizofrenia, déficit cognitivo, Parkinson idiopático e demência. Então, para a gente ver, assim, que se a gente não faz o nosso trabalho adequadamente, as pessoas sofrem muito gravemente por isso, né? E como o gato é o principal animal que contamina o ambiente, a gente tem que reforçar a nossa conduta nesse sentido de prevenção da doença em pessoas, né? Não só da diarreia no gato, porque muita gente foca na diarreia do gato, a gente esquece do nosso papel em saúde pública. Então, além, né, as pessoas têm que ter higiene, lavar as mãos, né, recolher as fezes com luva, não deixar as crianças brincarem em caixas de areia, né? Eu, depois que tive filho, fiquei ainda mais chata com isso, assim, a gente começa a ver tudo que pode acontecer, né? Então, nas creches, nas escolas, tem que falar com os diretores para fechar, para botar um acesso limitado aos gatos durante a noite, porque eles vão lá. Onde eles vão procurar para defecar são as caixas de areia das crianças, né? Nas praças, é muito comum a gente ver mosca, né, nas caixas de areia das crianças, justamente porque tem bastante fezes de gato ali, né? Controlar a população de rua de gatos e cães, mas nesse caso aqui a gente está falando de gatos de rua. Não permitir que eles caçem, então os gatos que são domiciliados, né, explicar a importância dessa prevenção, explicar que pode ser um risco inclusive para as pessoas da família, né, fornecer alimento cozido e principalmente, gente, tem que manter a vermifugação 4 vezes por ano para esses gatos que têm acesso à rua. Então, assim, para a gente terminar, o que a gente tem aí de recomendação para a vermifugação de filhotes, né? E aí, seguindo a recomendação da Associação Europeia, né, dos parasitas aí de cães e gatos, né, de infecções parasitárias de cães e gatos. Então, a gente tem a recomendação de vermifugar gatos com 3 semanas de idade e repetir a cada 2 semanas, né, até o gatinho ser desmamado. Então, mesmo que ele, porque existe essa transmissão transmamária, né? Mesmo que ele tenha sido desmamado, a gente sempre repete uma outra dose 2 semanas depois que ele foi desmamado, para garantir, né, que a gente conseguiu tratar essa transmissão caso ela tenha ocorrido, né, essa infecção. E manter mensal até os 6 meses de idade.
E a partir disso, nesse primeiro ano de vida, a gente deve fazer 2 a 4 exames de fezes nesses gatinhos até eles atingirem a idade adulta nesse ano. E aí eu coloquei a lista para vocês dos vermífugos que têm ação contra os nematóides, que é o foco aqui que a gente está abordando, os parasitas que a gente está focando, né? E principalmente a idade em que a gente pode já administrar para esses filhotes. Em relação aos adultos, a recomendação é vermifugar de 1 a 4 vezes por ano e fazer exame de fezes de 1 a 4 vezes por ano. Como é que eu decido quantas vezes? De acordo com o estilo de vida. Então, se é um gato, já volto aqui, mas se é um gato que é de dentro de casa, ele não sai, ele não tem acesso à rua, existe uma baixa pressão de infecção com estágios larvais. E a caça é improvável. Nesses casos, a gente pode recomendar exames coproparasitológicos 1 a 2 vezes por ano e tratar de acordo com o que eu encontrar nas fezes, ou já tratar preventivamente de 1 a 2 vezes por ano, que é o que eu faço normalmente na minha rotina. Por quê? É mais fácil o proprietário aderir à prevenção, né? E muitas vezes não ter que colher fezes, ir atrás, ver o diagnóstico para tratar, porque dá mais trabalho. Então, normalmente, a gente tem um sucesso maior recomendando a prevenção do que fazendo exame de fezes para tratar de acordo com o exame. Se puder fazer as duas coisas, melhor ainda, né? Aí a gente vai estar realmente prevenindo e vendo se existe infecção, às vezes, por outros parasitas também que podem estar acometendo esses gatos. Se eles são gatos que a gente chama outdoor, né? Eles têm acesso à rua, eles vivem na rua, né? A pressão de infecção com estágios larvais ela é maior, ela é alta e a caça de roedores é provável. Então, a gente já tem uma recomendação de realizar exame e tratar de acordo ou prevenir 4 vezes ao ano. Então, aqui ainda é mais importante a gente não deixar de prevenir 4 vezes ao ano. Porque, por mais que os proprietários não vejam, né, isso é bem importante. Às vezes o gato sai de noite, o proprietário não vê. Ou o gato caça na rua, o proprietário não vê. Ele acha, não, eu dou ração para ele, não vai caçar. É instintivo para o gato caçar. Ele vai caçar se ele tiver oportunidade. Ele brinca de caçar dentro de casa. Na rua, ele vai caçar o que ele conseguir. E a gente sabe que o que ele mais caça é rato e passarinho, os dois são hospedeiros paratênicos do Toxocara. E outra coisa, gente, é importantíssimo lembrar, né, que esse gato que se parasitou, que se infectou, e ele vai estar eliminando essas fezes dentro de casa, ou até no jardim da sua casa, né, do proprietário, no quintal do proprietário, aonde crianças, aonde a família, às vezes pessoas imunocomprometidas, né, crianças vão ter acesso. Então, a gente não pode deixar de fazer essas recomendações. E como é que a gente trata e previne, né? Hoje a gente tem aí opções excelentes, né, para tratar, que tem ação inclusive contra larvas, né, como a moxidectina, salamectina, milbepicina, que a gente consegue aí, né, além da hemodepsida, febantel, epirantel, febendazol, são todas opções que a gente pode utilizar aí para tratar. Como eu falei, né, eu costumo utilizar produtos que eu consigo, que sejam fáceis do proprietário administrar e quanto menos frequente, melhor, né? Porque aí o proprietário consegue, mantendo, né, a eficácia, a gente consegue que o proprietário tenha uma aderência maior ao nosso tratamento, à nossa prescrição. Então, é bem importante a gente lembrar disso. E não deixem de fazer essas recomendações. Tem proprietários que eu vejo que chegam aqui, que vermifugam seus gatos, às vezes, 1 vez por ano, né? Aí, muitas vezes, usam comprimidos que a gente não sabe se o gato tomou. Aí, medicamentos que não têm uma ação também residual para larvas. Aí, a gente o proprietário teria que ter repetido e não repetiu. Então, tudo isso a gente tem que atender e perguntar.
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? A ideia era fazer esse panorama geral sobre diarreias e focar nos parasitas que são as estrelas da noite e mostrar que a gente tem que sempre pensar em parasitismo como causa de diarreia em gatos, tem que prevenir, claro, porque traz prejuízos de saúde, né? Principalmente para filhotes, mas a gente viu que também gatos adultos e idosos também podem ser e são bastante parasitados aqui no Brasil. Mas a gente tem uma grande responsabilidade também em relação à saúde pública, à prevenção dessas zoonoses que são muito importantes. E para vocês terem uma ideia, toda essa recomendação de vermifugação na frequência ela é baseada principalmente no período pré-patente do toxocária, porque ele é o mais importante, ele é o mais frequente e ele que traz uma zoonose bem grave, né, que é a larva migras visceral. Então, a gente não pode esquecer desse nosso papel que é importantíssimo aí na nossa profissão e nas nossas recomendações todos os dias, né? A medicina preventiva hoje, não só para veterinária, mas para a medicina humana, ela está se tornando aí essencial, né, para quem trabalha aí com animais que estão juntos aí junto das pessoas aí todos os dias, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado, né? Para mim foi um grande prazer trazer para vocês essas informações aí da nossa rotina, do que a literatura traz sobre o assunto e espero ver vocês mais uma vez aí em breve. Um grande abraço. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi essa palestra com a doutora Fernanda Amorim, falando da diarreia dos vermes? Bom, eu tenho certeza que vocês gostaram muito. E agora eu queria trazer aqui, primeiro, uma novidade e me apresentar. Eu sou Amédia Dali Álvares, eu sou veterinário e atualmente gerente de Bravecto, aqui na MCD Saúde Animal. E olha, é uma grande honra, né, poder apresentar um produto como o Bravecto Plus Gatos. Fiquem ligados que eu vou explicar melhor. Temos, dentro da família de Bravecto, vocês lembram, eu mesmo lancei em 2014 o primeiro produto que revolucionou, né, o mundo da luta contra os parasitas com Bravecto comprimidos para cães. Aí, depois dele, foi lançada uma segunda inovação, que foi a formulação transdermal, aquela que permitia também a aplicação em forma de pipeta com uma absorção rápida. E depois, inclusive, outra nova inovação que foi a aparição do Bravecto transdermal para gatos, o primeiro produto no Brasil, né, dessa nova geração de ectoparasiticidas para gatos. E olha, de novo, estamos aqui para lançar Bravecto Plus Gatos, que é o primeiro endectocida, né, que combina, né, a ação ectoparasiticida e endectocida também. E agora, vamos ver uma coisa. Então, o Bravecto transdermal gatos foi o primeiro produto, né, para gatos dessa nova geração chamadas isosacolinas, né? O nome é até meio complicado, mas de ação prolongada, e ele continua sendo o único produto que tem essa ação prolongada. E vamos ver que essa ação prolongada tem muitas vantagens, não só a conveniência. E agora, com o Bravecto Plus Gatos, né, temos o primeiro produto dessa nova geração com ação endectocida. Então, a gente tem capacidade de agir contra parasitas internos e parasitas externos. E como é isso? Vamos ver. O Fluralaner, ele tem uma capacidade prolongada de ação contra pulgas por 12 semanas, e além disso também tem a capacidade de tratamento efetivo contra essa sarna muito comum, infelizmente, no gato, que é a sarna autodésica, né, desse Autodectes sinotis. Além disso, temos a combinação com a amoxidectina, que com certeza todos vocês conhecem muito bem, que tem uma ampla cobertura, né? Ela age contra os vermes intestinais mais comuns no gato, a Toxocara cati e Ancylostoma tubiforme. Muito bom? Vamos lá. Aqui temos o anúncio, né? Então aí vocês conseguem ver as embalagens, né? Os ícones que marcam contra os parasitas que é o produto efetivo. E também aproveito também, né? Pego carona e falo da nova campanha, né, de Bravecto, que o slogan é mais cuidado no minicadose. Por quê? Porque numa minicadose, Bravecto é mais que muitas coisas, é mais proteção,
é mais cuidado, é mais amor, é mais carinho. Então, realmente, a nova campanha que vamos ver nos próximos dias, também vamos ver interações do proprietário, dos nossos clientes com os gatos, todo tipo de clientes, todas as formas de amor que a gente fala. E temos também a participação de crianças, né, que eles são parte muito importante da nossa vida, né. Bom, vamos seguir, depois dos visuais que tenho certeza vocês vão seguir, né, vendo nos próximos dias e meses, e vamos ver quais seriam essas ações, né. Então, essa ação persistente contra a pulga, que todo mundo conhece, ela tem outra característica muito importante, né, e eu acho que é muito, muito importante, já que todo mundo sabemos que 95% das pulgas, quando a gente acha no animal, seja um gato ou um cachorro, ela está no ambiente. Significa que está espalhada na casa, na roupa, né? Então, de alguma forma, né, a família também está exposta. Então, quando a gente consegue um produto com uma ação persistente e prolongada de 12 semanas, a gente consegue quebrar esse ciclo, né? Eu desafio, inclusive, vocês que também perguntem pelos estudos, a gente estará super feliz de mostrar para todos vocês. E isso é muito importante porque a gente evita que esse ciclo seja completado. E a diferença dos produtos mensais, a gente tem essa certeza porque ela é uma ação prolongada durante todo o tempo, cobrindo mais do que seria um ciclo de 5, 6, 7, 8 semanas de vida, evitando que esses ovos eclodiram e continuem nesse ciclo. A gente evita de forma rápida. E, finalmente, tratamento sarnatudéstica, que também sabemos que é muito importante. E, por outro lado, a gente trata o vermifuga frente aos principais vermes intestinais são mais frequentes no gato, a Toxocaracate e a Ancylostoma tubaeiforme. Olha que conveniência e que novidade. Bom, a gente também gosta muito de se basear na ciência, porque esse é nosso objetivo, né? Como empresa MCD, somos uma empresa que está sempre fundamentada em princípios de ciência. Se todo mundo, como eu acho, conhece a SCAP, inclusive eu conheço a diretora, Guadalupe Miró, ela é uma associação, né? É um conselho, a verdade, europeu sobre guias de parasitas, né? De luta contra os parasitas. E nesse caso, eles também têm uma guia para a América Latina, né? Que estaremos super felizes de compartilhar com vocês. Nessas guias, né, aparecem algumas recomendações baseadas no estilo de vida do gato. Nesse caso, os gatos caseiros, aqueles que não têm acesso à comida, que não seja ração, aquela que eles não comem carne crua, uma cozida, eles não têm acesso ao exterior, eles são considerados, né, gatos de baixo risco, e por isso a recomendação, né, ela está em 1 ou 2 vezes por ano, né? Perfeito. Quando a gente, né, vê outro perfil de gato, que é aquele gato que ele consiga sair, seja de forma pontual ou constante ao exterior, ele tem acesso, né, a animais, ele pode consumir algum tipo de vítimas presas, né, vítimas no final das contas. Ele é alimentado com carne, às vezes pode ser que até mal passada, ele é considerado, né, um alto risco ou animais de alto risco. E por isso a vermifugação deveria ser pelo menos 4 vezes por ano. E olha, que coincidência que 4 Bravectos Plus gatos cobrem totalmente o ciclo de 1 ano, praticamente, dando essa frequência de alto risco. Aqueles que têm menos risco é simplesmente alternar transdermal normal com plus gatos na frequência que vocês, como veterinários, recomendem ou achem mais pertinente. Falando do produto, né, ele tem uma quantidade específica, nem vou repetir, de Floralaner, uma combinação com moxidectina, e ele é uma pipeta Spoton, é a mesma tecnologia de pipeta, aquela que é flip-up, que você, né, gira e, sem retirar a tampa, você pressiona e o produto cai. Ele é derramado, né, pelas bordas. Ele é incolor ou ligeiramente amarelo. Ele não tem base oleosa, então evita essa, né, que fique melecado. Tem secagem rápida, uma rápida absorção devido a essa tecnologia transdermal, e ele não tem um odor desagradável, ele não é agressivo, né, como um cheiro para o próprio gato.
as apresentações. Então, temos tamanhos desde 1,2 kg até 12,5 kg. Então, olha, conseguimos já tratar tranquilamente gatos de mais de 8,5 kg, que às vezes é complicado, né, pelas apresentações disponíveis no mercado. Temos 3 tamanhos, elas são correlativas com o transdermal gatos, mas a diferença do produto transdermal gatos, neste caso, a idade mínima de aplicação é 9 semanas. Assim, simples e fácil, a gente resume. A gente é mais tempo de proteção única dose, então só com uma aplicação a gente consegue trazer melhor adesão. Como veterinários temos essa grande responsabilidade de sempre oferecer os tratamentos que consigam trazer uma melhor adesão, um melhor cumprimento do tratamento e prevenção. Por outro lado, é mais tranquilidade e conveniência para os nossos clientes. Isso é muito importante. A gente tem que trazer, deixar os nossos clientes curtir o tempo com os animais, dando e oferecendo produtos que tenham uma maior conveniência. E, por outro lado, maior proteção. É importante também que produtos que têm uma ação persistente e prolongada, ele oferece proteção além do gato, do pet, porque, de alguma forma, a gente está tratando também todo o ambiente, né, a casa, tudo que se encontra ao redor do próprio animal. E mais ciência, né? A MSD é uma empresa muito preocupada pela ciência, por ter um baseamento científico, e a gente fez tudo direitinho, muito de acordo com as diretrizes da SCAP para a América Latina, onde vocês viram que as recomendações variam entre 1 a 4 vezes por ano, né? E podem existir casos que essa frequência seja alterada, mas isso é a recomendação oficial deste órgão, que realmente estuda com muito esforço, né, e com muitos estudos científicos o mundo dos parasitas, né. Bom, pessoal, muito obrigado por esse tempo que me permitiram estar com vocês. Eu queria aqui deixar primeiro meu e-mail, né? Quando tem qualquer questão de marketing, também sou veterinário, não tem problema, mas para assuntos mais técnicos, temos também nosso especialista, nosso gerente técnico, o Márcio Barbosa, e tem aí seus e-mails para qualquer comentário, sugestão, etc. E eu queria também deixar aqui, né, uma fotinha dos meus 2 filhos de 4 patas, que foram adotados durante a pandemia. Aí temos o branquinho, o Naruto, e na direita o mais novo é o Banguela, que ele tem, né, poucos meses. E eu falo sempre que não tem nada melhor, né, que poder trabalhar, né, para a saúde e pelo bem-estar também dos nossos filhos de quatro patas. Muito obrigado, um abraço forte, muito cuidado, se protejam muito e espero ver vocês cedo com a gente. Obrigado.